Bem, então, sejam bem-vindos aqui, tá certo? Nossa aula de hoje sobre sociologia, o professor Tiago aqui na área, e hoje a gente vai falar do capítulo 7, turma, do nosso livro, tá? A gente vai falar sobre os fenômenos sociológicos, especificamente a experiência socialista. Então, a gente vai meio que trazer hoje a perspectiva do socialismo e como ele se desenvolveu e como ele se estabeleceu e como ele se fragmentou, tá certo? Durante aí os anos contemporâneos. Ok? Então, é importante destacar aqui, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, fala aqui no chat ou então abre o microfone, porque o importante é tirar todas as dúvidas aqui, tá bom? Bem, temática da sociologia, temática da sociologia que sempre está presente quando a gente fala no âmbito social, né? É muito comum a gente ver esse tipo de raciocínio ou questões nos vestibulares, principalmente a nível de Enem, principalmente quando a gente compara capitalismo e socialismo, então já fica essa dica. E a gente vai falar sobre o que seria, de fato, essa teoria do socialismo. Como vocês podem observar, eu estou aqui na página 65 do nosso livro, tá bom? Então, de início, a gente vai trazer aí uma leitura específica sobre o que seria o socialismo a partir da sua concepção teórica. Tá? Então, na teoria, a gente traz a leitura marxista, assim como vem aqui na indicação do nosso material didático. Tá bom? Então, em um primeiro momento, é importante a gente falar dessa teoria. O que foi que o Karl Marx, né, junto com o Friedrich Engels, principalmente, mas sobretudo o Marx ganhou mais proporção, ele propôs na discussão de uma teoria pautada aí nos seus princípios. Ele disse o seguinte, ele propôs o socialismo, tá? Então, o socialismo seria um modo pelo qual, um modelo de produção econômica onde as pessoas iriam se organizar socialmente no espaço. E o seu estágio mais avançado seria o chamado comunismo, fazendo aí uma relação direta com o comunismo primitivo, né? Onde as pessoas viviam em comunidade, onde tudo era comum, a riqueza era comum a todos, ok? Então, essa era o plano ideológico, tá? E como ele idealizou essa teoria socialista? Diferentemente do capitalismo, que a gente vive hoje, o socialismo ele foi idealizado por questões completamente diferentes aí do capitalismo, que a gente pode, inclusive, comparar. Então, um dos principais pontos que difere do capitalismo é na sua estrutura. Então, a estrutura do capitalismo era formada por primeiro, né? Uma sociedade sem classes. Não existiriam classes sociais. Obviamente, né, não existindo o patrão e o empregado, você iria acabar com esse conflito que existe no capitalismo. Então, esse é o plano ideológico da perspectiva socialista, uma sociedade sem classes sociais, ok? Outra coisa, não existiria a propriedade privada dos meios de produção, como, por exemplo, a terra, ou como, por exemplo, a indústria, né? Nada disso seria privado. Não é que não existiria a terra, nem existiria um mecanismo industrial. Isso sim existiria, tudo isso no plano ideológico era extremamente viável. Porém, os meios de produção, tá, eles pertenceriam ao Estado, assim como não existiria propriedade privada, por isso que era tudo sobre o poder do Estado. Então, as principais características eram sem propriedade privada,
os meios de produção eles seriam estatais e a sociedade seria sem classes. Tá? Então, tudo iria pertencer ao Estado e o Estado deveria atender essas necessidades da população, como, por exemplo, a alimentação, emprego, a saúde e por aí vai. Então, basicamente, no plano teórico, essa seria a chamada perspectiva socialista ou a teoria socialista na concepção marxista. Tá? O Estado ele iria fornecer os mecanismos para o desenvolvimento da sociedade. Então, não iria existir classe, não iria existir a propriedade privada e todos os meios de produzir os bens da vida, né, de reprodução da vida, seriam de propriedade do Estado. As pessoas teriam direito de uso, mas a propriedade era estatal, certo? Então, basicamente, essa é a concepção teórica e ideológica utópica do que seria o socialismo lá do nosso chamado e conhecido aí Marx, Karl Marx, ok? Bem, desse ponto, o que é que eu vou trazer agora, fazendo aqui a indicação do nosso livro, eu vou falar para vocês um pouco dessa experiência socialista que ocorreram em algumas nações, alguns países, tá bom? E o primeiro deles é falar um pouco do socialismo na Rússia. Depois passou a ser chamada União Soviética, né? E voltou a ser chamada Rússia novamente, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é o seguinte: em ambos os países e nações que a gente vai analisar agora, essa experiência ela tomou, tá certo, um rumo completamente distinto daquilo que se pregou o seu idealizador principal, que foi o Karl Marx. Então, muitas dessas experiências que eu vou colocar para vocês agora, elas foram experiências falidas, elas foram experiências não satisfatórias assim, de âmbito geral, porque se fundamentou principalmente em posturas autoritárias, ditatoriais e regimes muito fechados, né, sobre o controle total do Estado, e isso impactou na relação social desses povos com outras sociedades que viviam de uma maneira mais liberal e aberta, né, um modelo econômico do capitalismo, por exemplo. Tá? Então, é sobre isso que eu vou começar a contestar aqui vocês e, inclusive, a temática em questão. Aliás, vou começar a provocar, tá certo? A turma aí nesse sentido de análise mais profunda nessa discussão. Bem, então, um ponto importante agora é com a Rússia. Então, para a gente entender como foi o socialismo na Rússia, a experiência socialista na Rússia, é importante, pessoal, a gente entender como era que a Rússia vivia. Hein? Ou seja, a gente está falando aqui do século XIX, tá? E a Rússia ela vivia sobre um regime chamado o regime do czar, o czarismo. Tá? Era uma espécie de rei ou imperador absolutista que controlava tudo e todos, inclusive a religião das pessoas. Certo? E esse modelo, tá? Ele foi chegando ao seu esgotamento porque a Rússia começou a se envolver em importantes conflitos, como uma guerra contra o Japão, né? Tentando expandir o seu território. E o czar da época, que era o Nicolau II, ele tomou assim medidas erradas, né? Ele fez escolhas erradas que o lançou aí ao fim do seu império. Por quê? Porque gerou, basicamente, muitas conflituidades internas no país. Então, a política russa, nessa época do regime do czarismo, passou por um momento muito conturbado. Então, a maior parte da população era uma população rural, formada por trabalhadores camponeses, que sustentavam o país, né, através da produção de alimentos, mas
principalmente a cobrança de impostos, junto também com as áreas da burguesia, e por aí vai. E a situação era de completa miséria e pobreza para manter, né, o luxo, podemos colocar assim, tá, do czar, que queria viver como um rei junto com sua família e os membros do seu governo. Então, basicamente, os trabalhadores organizaram um processo revolucionário de tomada do poder e implantação de um regime pautado no socialismo, né, idealizado pelo Marx. E os líderes, quando a gente fala em Rússia, vocês têm que ter assim, o apreço, esses nomes têm que ficar fixos na mente de vocês, principalmente para as provas, que foram 3 importantes lideranças. A mais importante dela é o Lenin, tá? Aí a gente teve o Trotsky, que era o chefe do exército do Lenin, e depois da morte do Lenin, quem assumiu o poder foi o Stalin. Então, Lenin, Trotsky e Stalin eram as principais lideranças da experiência socialista lá na Rússia. Então, o que acontece nesse meio termo aí, né? A Rússia ela entra na Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, tá? Só que ela é forçada a abandonar a guerra na metade, por volta de 1917, porque a população não queria guerra, a população queria comida, a população queria desenvolvimento, tá? E assim, estava passando por muitas dificuldades, então a Rússia, o czar Nicolau II, ele é forçado a tirar a Rússia da guerra quando entra os Estados Unidos, né? Então ela é obrigada a sair da guerra para resolver esses problemas internos, pois a Rússia estava passando por um processo revolucionário, tá? Então o Lenin, ele se organiza junto com essa classe trabalhadora, forma um importante partido e um importante exército, que é o Exército Vermelho, e também o seu partido chamado de bolcheviques. Então, eles, através da chamada Revolução de Fevereiro e, posteriormente, a Revolução de Outubro, eles conseguem tomar o poder, tá certo? E aí implantam o socialismo, e aí começa a fazer as suas transformações. Então, basicamente, faz o processo de nacionalização das terras, um monte de medidas, tá certo? Pautadas naquilo que eu falei no início para vocês aqui, né? Fim da propriedade privada, fim das classes sociais, tá? E a propriedade estatal, o Estado que controlava tudo e atendia às necessidades da população. Bem, no início, o modelo, ele até que se saiu próspero, porém, com a morte do Lenin, começa a haver essa disputa entre Trotsky e também o Stalin, tá? Então, eles disputam, o Stalin ganha essa disputa e vai dar sequência no modelo, e aí é quando, tá certo? A teoria socialista, ela começa a se distanciar das perspectivas marxistas, porque começa a surgir aí um regime pautado no totalitarismo, né? Se apresenta o regime em forma de uma ditadura lá na Rússia, comandada pelo Stalin. Então, é o período que há muita perseguição entre os opositores ao socialismo, e aí o mercado ele começa a se caracterizar por apresentar um mercado completamente fechado, uma economia planificada, pouco processo industrial, né? Com essa economia fechada, obviamente, relações diplomáticas e políticas começam a interferir no desenvolvimento da Rússia, e tinha assim, muita repressão, né, sobre os opositores, e a classe trabalhadora, os operários, ficaram muito chateados com o não desenvolvimento, né, do regime. Até que, em 1991, o regime soviético ele não resiste a essa crise, né, que foi se estabelecendo, cai e a economia se abre ao capitalismo. Então, foi uma experiência que, no seu início, né,
livrou a população de um regime completamente excludente e expropriador de vidas, que era o regime do czarismo, né, do czar, do Nicolau II, não foi bom para o povo, e aí o povo, através da liderança do Lenin, consegue finalmente chegar ao poder, mas depois da morte do Lenin, o Stalin assume uma espécie, implantando uma espécie de ditadura, tá? E aí só vai sendo prejudicial, tinha se formado a União dos Países Socialistas Soviéticos, e em 91, né, acaba e retoma como o nome antigo, que era a Rússia, tá certo? E se abre para o capitalismo. Então, basicamente, foi uma experiência que não foi positiva, porque teve muitos... Claro, eu estou resumindo aqui, certo, gente? Mas, assim, o ideal é vocês também dar uma boa lida no livro, que vocês vão conseguir compreender melhor. Devido ao tempo, eu estou só fazendo uma síntese e um resumo, ok? Então, basicamente, essa foi a experiência na Rússia. E aí, a gente, concomitante esse cenário russo, a gente tem a Segunda Guerra Mundial e tem um pouco da experiência lá na Alemanha e a construção do Muro de Berlim, tá? Então, para falar desse processo, a gente tem que pensar agora um pouco mais adiante, período entre guerras e o período ali pós... Incorporando pessoas aqui. Como eu estava falando, e o período pós-Segunda Guerra Mundial, né? A gente tem a Alemanha enquanto inimiga comum aí das duas nações que, podemos colocar assim, venceram a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, a Rússia, ela, como tinha grande população, grande território, ela consegue se recuperar, abrir seus mercados aí, implanta o capitalismo, né? Não de uma maneira assim, entenda a maneira confusa que a Rússia estava envolvida. Ela possuía uma perspectiva econômica aberta, né, para o capitalismo estrangeiro, mas internamente participava de uma leitura ainda no âmbito social. Então, era bem confuso. E, e, e essa foi a alternativa para ela poder sair dessa crise, né? Então, mesmo ainda tendo politicamente os princípios do socialismo, tá? Possuía relações comerciais capitalistas. Então, olha só que curioso. E foi dessa maneira, tá, que ela apoia os Estados Unidos contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E após a vitória dos Estados Unidos e da Rússia, que conquista um inimigo comum, que seria basicamente a Alemanha, essas nações elas vão querer implantar na Alemanha cada um o seu modelo de produção. A Rússia queria implantar o socialismo e os Estados Unidos o capitalismo. Então eles entram em conflito novamente. E aí a história você já conhece, né? Sobre a ameaça nuclear, eles não travam outra guerra e cortam relações diplomáticas, dão um gelo, né? Que é a chamada Guerra Fria, e aí se constrói um muro na capital Berlim e separa, né? Também o país entre a Alemanha Ocidental, que era a Alemanha capitalista, e a Alemanha socialista, que era a Alemanha oriental. Dentre a parte ocidental, tinha um apoio principalmente da aliança que fizeram na guerra, era a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, né? Conhecido também como Tríplice Entente, que aí investiu muito capital, muito dinheiro. Então, a parte ocidental se desenvolveu muito mais do que a parte oriental, que teve um bloqueio econômico nesse sentido, teve um atraso industrial e, consequentemente, aumentou a desigualdade lá na Alemanha. Esse muro que se formou foi responsável por vários fatores negativos, tá? Principalmente a segregação e a separação entre famílias. Então, você não poderia visitar o seu parente, por exemplo, que estava do outro lado. Quem chegasse perto do muro, o exército era autorizado a atirar. Tá? E aí o que acontece? Essa situação ela ficou insustentável até que, né, já faz tempo, obviamente, em 1989, tá? Há esse fim desse modelo com a marca que é a quebra do Muro de Berlim. E aí
a parte oriental se junta novamente com a parte ocidental e se abrem para o comércio, e a Alemanha consegue, de fato, um processo de desenvolvimento, se tornando uma potência como a gente conhece hoje, tá bom? Então, basicamente, essa foi a transição aí das perspectivas da Rússia, chegando até a Segunda Guerra Mundial e falando da Alemanha, que participou efetivamente dessa concepção socialista. Beleza? Deixa eu ver. Gente, perguntas, questões? Estão conseguindo acompanhar aí? Qualquer coisa, fala que eu volto, explico melhor. Vou avançando aqui, tá bom? Bem, na sequência, a gente tem agora, no acompanhamento do livro aí, falando um pouco sobre a Revolução Comunista lá na China, certo? A China teve também uma experiência socialista, tá? Algumas coisas que eu anotei aqui, que são destaques, que eu penso que são importantes, tá? Primeiro, até a década de 1950, o país, olha só, a gente está falando da China, muita população, então o país era dependente economicamente da agricultura. Hoje, existem outras formas de gerar economia, né? Mas, assim, a agricultura ainda continua sendo, não só a agricultura, mas a agropecuária continua sendo muito importante, tendo em vista que são 1,2 bilhão de habitantes, né? 5 vezes, basicamente, a população do Brasil. Então, é muita população. Se não tiver uma política agrícola forte, a população morre de fome. E era o que estava acontecendo, tá? Então, a gente tinha aqui muitos problemas relacionados a isso e muita desigualdade social. A China passava, nesse momento, por uma chamada guerra civil, uma disputa entre capitalismo e socialismo, que durou aproximadamente 22 anos, tá certo? Então, era um cenário extremamente conflituoso, tá? Até que os comunistas, a partir da década de 50, eles conseguem fazer um golpe de Estado. Óbvio, eu tenho que falar mais rápido, gente, a gente só tem poucos minutos, mas eu indico aqui a leitura do capítulo para vocês entenderem melhor, tá? Então, retomando, os comunistas, eles organizam e articulam um golpe liderado aí por, por, por um sujeito que se tornou temido e amado pela sua população, que é o Mao Tse-tung, certo? Mao Tse-tung, aí Mao Tse-tung, que a gente coloca na pronúncia, tá? Então, depois dessa guerra, desse golpe, da tomada do poder do Mao Tse-tung, né? Os comunistas, eles implantam aí diversos programas, entre eles alguns voltados àquela concepção do socialismo idealizado pelo Marx, tá? Pautados naqueles 3 pontos que eu falei: fim da propriedade, sociedade sem classes e nacionalização, né? O Estado tomava conta de tudo aí. Então, houve a chamada, um programa de nacionalização da economia, e muitas reformas sociais começaram a ser implantadas. Porém, o que acontece? As desigualdades sociais, elas começavam a ganhar um maior destaque, tendo em vista que parte conseguia se desenvolver e a maioria continuava na miséria, né? Muita população, como a gente sabe lá na China. E aí, meu amigo, o socialismo utópico, né? A ideologia, a sua teoria, ela começa novamente a sair de pauta, porque começa a se instalar um regime totalitarista, com violência, né? Muita repressão, e a fome, tá certo? Fome, a morte de pessoas começam a dar o fim ao regime com a morte, principalmente, do Mao Tse-tung, tá certo? Então, basicamente, foi essa experiência que até então começou próspera, mas se pauta na perspectiva ditatorial. E aí o modelo ele começa a sofrer baixa, né? Com isso, a China ela teve que abrir o mercado e, basicamente, podemos dizer que hoje, tá? A China possui
uma política econômica capitalista, porém uma política interna dita socialista, né, com um modelo que eles tiveram que adaptar para poder aí alcançar o desenvolvimento. Então, eles tiveram que abrir os seus mercados. Né? Quem nunca ouviu falar, produto da indústria da China. Né? Então, eles baratearam mão de obra barata e produção em massa, com não tanta qualidade, para poder desenvolver aí, já que eles tinham fraca indústria e eles têm uma concorrência industrial muito forte na Inglaterra, Estados Unidos e outros países mais industrializados. Então, de modo bem superficial e geral, não, bem superficial é um exagero, né? Mas, assim, de modo superficial, essas foram as principais questões da experiência socialista lá na China. E, por fim, a gente só tem poucos minutos, eu queria destacar aqui um pouco também da experiência socialista, pessoal, em Cuba, né? E também queria ouvir vocês. Estão conseguindo acompanhar? A participação está fraca, né? Somos 11 pessoas ao total, eu esperava mais pessoas. Mas, enfim, a aula está sendo gravada, tá? Então, dúvidas, participação, questões seriam importantes aí para a gente discutir mais profundamente o conteúdo. Se vocês não falam, eu vou seguindo aqui. Beleza, indivíduos? Então, ó, Cuba. Tá? Vamos falar um pouco sobre Cuba. Cuba foi o seguinte, seguindo aqui a sugestão didática do nosso livro, começa trazendo uma discussão bacana sobre os pontos positivos, né, mas também falando dos pontos negativos. Então, em 1958, Fidel Castro ele toma o poder lá na ilha, tá certo? E implanta o regime entendido quanto socialista. Então, foi através de um golpe, tá? Esses ideais do socialismo, eles começaram a ganhar forma e conteúdo nos países da América Latina. A ilha cubana, né? Foi um exemplo disso. E o Fidel Castro, tá certo? Ele organiza teve algumas tentativas, mas a última ele consegue o sucesso lá em 1958. Então, assim, de modo geral, eu queria destacar o seguinte, ó. Cuba é uma ilha que ela é pobre, certo? Tem poucos habitantes, se eu não me engano, aproximadamente 11 milhões de habitantes, né? É mais ou menos assim, a população enquanto São Paulo ou menor, maior que Rio, basicamente nessa proporção, mas só para vocês entenderem mais ou menos, né? E assim, Cuba, gente, ela sempre sofreu, né, intensas restrições comerciais, tá? Então, esse bloqueio comercial feito pelos Estados Unidos, a indústria precária, tá? Mas mesmo com tudo isso, sendo um país pobre, tá? Cuba possui alguns avanços muito significativos e possui, por exemplo, alguns índices, tá? Como o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, maior do que o Brasil, né? Mesmo com tudo isso, diante dessa perspectiva socialista que foi lançada pelo Fidel. Agora, claro, né? Fazendo aqui uma crítica, aquilo que foi idealizado pelo Marx, e assim, é um fechamento que eu estou tentando trazer aqui, da nossa concepção sobre o tema, para tentar ajudar vocês, não se formou, o socialismo ele não passou de uma experiência utópica, porque ele não conseguiu desenvolver aquilo que foi que foi idealizado pelo seu proponente, que foi o Karl Marx, tá certo? Então, em muitas dessas nações aqui, desses países, o que foi que a gente observou? Que depois se formou um regime completamente diferente da ideia do que era o socialismo, não conseguiu chegar na sua fase mais avançada, que era o comunismo, se pautaram na violência, na ditadura,
né, uma experiência negativa, mas que, contraditoriamente, teve também alguns pontos positivos, né? Eu falei do IDH, né? O Cuba está na frente do Brasil, que é o Índice do Desenvolvimento Humano, por exemplo, né? Possui, por exemplo, insignificantes pontos positivos com relação à estrutura de sentido social, como serviços de saúde, serviços de educação, por exemplo. Então, a educação, saúde são destaques em Cuba, né? Com discussões sociais relativamente satisfatórias. Tá? Só que o que acontece? Novamente, como a gente observou em outras nações, tá? O socialismo marxista, ele meio que foi negado e começou a ser implementado ou implantado um modelo totalitarista, opressor e ditador. Tá? Lembrando que, talvez, aqui é uma suposição um pouco da minha apreensão, talvez isso se crie devido a essa conflituidade que esses países, né, entraram diante da globalização do capitalismo, que foi territorializada através de guerras mundiais. Então, hoje, não dá para a gente não viver no capitalismo, só se você for morar em outro planeta, porque houveram, inclusive, guerras, tá certo? Para que se estabeleça esse modelo que se padronizou basicamente na humanidade. Porém, capitalista é aquele que vive e se reproduz socialmente no espaço através da exploração do trabalho das pessoas. E essas nações, talvez elas tentaram trazer um pouco o ponto de vista sobre a classe oprimida, né? Que aqui eu chamo de classe trabalhadora, tá? Então, lá em Cuba, por exemplo, se estabeleceu um regime baseado no desrespeito às leis de liberdade, né? As leis da democracia, e começou aí a perseguir os seus opositores, sendo assim, comum muitas denúncias de prisões ilegais, assassinatos, torturas, tá? Então, isso é uma coisa que eu não julgo bacana e legal. Agora, que a experiência socialista ela poderia se tornar um aspecto melhor trabalhado e melhor desenvolvido, eu penso que sem dúvidas, tá? Então, de uma forma geral, sem querer defender o socialismo, mas também sem querer criticá-lo, e assim como o modelo que segue o capitalismo, que nas aulas seguintes a gente vai falar sobre ele, né, possui suas vantagens e desvantagens. O que é importante é a gente entender que se trata de um momento que vai passar, porque é um modelo histórico. E tudo que é histórico, gente, tem fim. Então, assim como houve outros modos de produção, o modo de produção antigo, o feudalismo, né, o escravista, o feudalismo e as experiências socialistas e agora o capitalismo, vão surgir, né, outros modelos mais para frente, tendo em vista que se trata de história, e tudo que é histórico tem fim. Tá certo? Queria abrir aqui para perguntas, para dúvidas, e por enquanto vocês vão tentando formular isso aí. Se alguém não tem nenhuma dúvida, eu vou falando aqui, mas se tiver, pode chamar aí que eu trago coisas aqui para a gente discutir, tá? E eu queria dar um aviso para a gente ir fechando aqui a nossa aula, que é o seguinte, ó, na turma existem pessoas que ainda não fizeram atividades nem participaram da avaliação. Fiz uma lista com os nomes aqui, então eu preciso que vocês entrem em contato para a gente solucionar isso da melhor maneira. Minha intenção não é prejudicar ninguém, mas se vocês não são avaliados, né, vocês vão ficar com nota 0, tá bom? Não são todos, assim, é a grande minoria. Então, quem tiver com essa dificuldade, me procura para a gente resolver a situação, tá? E voltando, obviamente, aqui para a discussão dessas experiências do socialismo, eu queria saber se está todo mundo tranquilo aí, foi uma temática tranquila de entendimento. Me dá um oi. E se a gente está resolvido por aqui, nosso tempo está quase acabando, na verdade já acabou, tá certo? Eu vou ter que encerrar a aula aqui, mas, assim, estou aberto para
para discussão, tá certo? A gente pode falar mais sobre os pontos positivos, sobre os pontos negativos e também trazer a opinião particular, tá bom? Só que em outro momento, tá certo? Então, o Rui está falando que está tudo certo. Então, obrigado, gente, pela participação. Vou encerrando nossa aula de hoje por aqui. A gente se fala na próxima semana com a nossa última aula de Sociologia, capítulo 8, ok? Atenção no sistema que vai ter questões lá, né, atividades para vocês irem resolvendo. Então, forte abraço a todos. A gente se fala na próxima. Vou encerrando. Tamo junto, hein, gente? Valeu.